esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar a bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos pouco, a segunda leitura, ela fala da fé, elogia a fé. E o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus fala: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Você já pensou na sua fé? Você parou algum momento da sua vida para pensar sobre a sua fé? Já teve um momento na sua vida em que você duvidou que tivesse fé e que desejaria ter mais fé? A fé é um dos assuntos mais difíceis de se falar, mas poucas coisas são mais importantes do que esse tema. Se é difícil de falar, é um dos temas mais importantes para a nossa vida cristã. Conta-se que um dia um jovem recém-encantado com a igreja, com a fé, foi visitar um velho sacerdote conhecido pela sua santidade, pela sua fé, que vivia num lar de idosos ali perto. E ele então resolveu fazer uma visita para esse padre, e chegou para o padre e colocou para ele, disse para ele da sua angústia: padre, por que é que tantos cristãos são muito zelosos, se apaixonam por Jesus Cristo? No primeiro ano da sua conversão, e depois de 2 ou 3 anos, essas pessoas começam a rarear, a sua ida à igreja, a sua frequência à casa de Deus, a sua frequência aos sacramentos. No começo não saíam da igreja, todo domingo estavam lá. Depois começam a ir uma vez por mês, lá de vez em quando vão, e acabam ficando igualzinho a todo mundo que não tem fé. Se igualam àqueles que nunca conheceram o Cristo. Por que, padre? Ele perguntava, que isso acontece? Nas perguntas difíceis, o padre ficou pensando. E aí ele lembrou de uma história. Ele disse o seguinte, que quando ele foi padre no interior, ele morava num sítio, e naquela solidão, naquele sítio, o cachorro era o seu melhor companheiro. Um dia ele contava que apareceu um coelho lá na propriedade, e o cachorro viu e começou a perseguir o coelho. Começou a perseguir, corria atrás, latia. Os outros cachorros da vizinhança, vendo aquele barulho, do cachorro, ouvindo o latido do cachorro, saíram atrás dele também. Saíram atrás, foram correndo. E lá foram eles, no meio do mato, dos espinhos. Algumas horas depois, eis que todos vão voltando, todos os cachorros dos vizinhos vão voltando, menos o cachorro dele. Aí o padre falou, terminou a história. E o menino
falou: mas para, o que isso tem a ver com fé, com perder a fé, com ganhar a fé, né? O que isso tem a ver? Aí o padre respondeu: mas a pergunta que você tem que fazer não é essa. A pergunta que você deveria me fazer é: por que o seu cachorro não voltou e os outros voltaram? Aí eu responderia para você: porque ele viu o coelho, os outros não viram. Então, nenhum ser humano, meus irmãos, já volto nesse tema, as crianças estão ali atentas, da historinha, depois eu volto. A resposta aliás, nenhum cristão nesse mundo consegue persistir em viver se não for a fé, se não tiver um mínimo de fé. Afinal, nós saímos para trabalhar, né? Voltamos a estudar, não sei que fase da nossa vida, porque nós acreditamos que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa nos faz acreditar que alguma coisa vai mudar na nossa vida. Fé, portanto, não é uma questão de falar, mas de andar. Fé é o que fazemos porque acreditamos no que fazemos. Aquilo que fazemos porque acreditamos no que fazemos. Acreditamos pelo menos que algo de bom vai sair daquilo que fazemos, e nem que seja dinheiro. Se nós saímos de manhã, acreditamos que tendo mais dinheiro, então alguma coisa nos vai sair. Você acredita, né? Você acredita em muita coisa na sua vida, mas você tem fé? Aí é diferente. Eu estou falando não daquela fé de um dia vai dar certo, um dia eu vou acertar lá os números da Mega Sena, vou ficar rico. Isso é acreditar que um dia isso vai acontecer. Agora eu estou falando de fé sobrenatural. Fé sobrenatural é aquilo que nós ouvimos da Epístola aos Hebreus. Fé é algo que se espera, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Vejam, fé é, portanto, uma certeza. Isso que significa fé, ação, não fé, palavras. É uma certeza animada pela esperança. Eu tenho certeza porque tenho esperança. Novamente, fé não é palavra. Não adianta nada ficar repetindo: eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar. Não é dizer palavras, mas é ser movido pela esperança e ter uma certeza íntima. E essa certeza não vem da minha cabeça. Essa certeza nos vem como um dom de Deus. A fé, portanto, sobrenatural é um dom de Deus. Eu não crio fé, é Deus que me dá o dom de crer. Somente Ele pode me dar certeza, só Ele pode me oferecer esse dom, que me assegura que aquilo que eu espero é aquilo que eu vou ver, é aquilo que eu vou ter. Essa certeza de São Paulo vem de ouvir a palavra de Deus. Essa certeza vem de ouvir a palavra de Deus. Na língua grega há dois substantivos para se referir à palavra: logos e rema. Logos é a palavra que nós compreendemos através do estudo, teologia, né? Filosofia é outra coisa. Termina com logos, significa aquilo que eu procuro descobrir, né, através da razão. A fé não é isso, ela não nos vem através de estudos. Rema, essa palavra que gera a fé, né? Que não vem dos estudos, não vem da racionalização, mas vem da fé em Deus, vem de Deus. Por exemplo, um dia Jesus resolveu dar uma volta e passar, andar por cima do mar. Andava lá nas águas, andava. Aí ele viu a barca de Pedro, estavam os discípulos. O que ele fez? Falou: venha, Pedro, andar comigo, passear comigo, andando aqui sobre o mar, né?
O que Jesus falou não foi logos, foi rema. Pedro não tinha que pensar nas palavras de Cristo, ele tinha que obedecer às palavras de Cristo. Isso é o que faz diferença. Fé não é ouvir, fé é obedecer, fé é praticar, é ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Pedro não tinha que ficar pensando: se eu acreditar, eu vou conseguir andar sobre as águas. Se eu acreditar, vai dar certo. Não. Ele simplesmente fez o quê? O Senhor falou: Pedro, vem andar comigo sobre as águas. Ele fez o quê? Colocou os pés para fora do barco e saiu andando, simples assim. Pedro não estranhou o que Jesus disse. A fé, meus irmãos, a fé, quem tem fé sobrenatural não estranha. Não é estranho acontecer alguma coisa sobrenatural na sua vida. Para todo mundo é um milagre, para ele não. Deus faz isso na minha vida toda hora. Então, aí Pedro estava andando. Aí Pedro falou: nossa, estou andando sobre as águas. O que significa isso? Quando ele pensou isso, quer dizer, quando saiu do coração e veio para a razão, ele viu a fundo, né? O Logos. O poder da palavra se transformou numa palavra racionalizada. Então, no meio do caminho, ele teve pânico. E no meio do caminho, ele começou a afundar. No meio do caminho da nossa vida, nós resolvemos abandonar a fé e acreditar na razão, abandonando aquilo que é algo sobrenatural, que vem de Deus, por algo natural, por algo que eu possa explicar. Eu começo a afundar. Fé, meus irmãos, é certeza. Você não pode se deixar possuir pela dúvida no meio do caminho e achar que não vai afundar. Deus está caminhando comigo, Deus está caminhando comigo. Deus não está caminhando comigo coisa nenhuma. Blum, afunda. Nós afundamos quando perdemos a nossa fé em Deus. Por que será que nós insistimos em continuar? Aí eu retomo a historinha do início. Por que eu continuo? Porque com os olhos da fé eu vi. Com os olhos da fé eu vi. Eu vi o que Deus é capaz de fazer a todo aquele que crê. Então o que eu tenho que fazer? Deixar que Deus fique no comando da minha vida. Como aquele cachorro da nossa história, ele continuou correndo atrás do coelho porque viu o coelho. Os outros desistiram porque não viram coelho nenhum. Acharam: por que nós estamos correndo atrás dele? Por nada, vamos embora. Né? O outro coelho, o cachorro do padre, né? Ele viu o coelho. Então ele viu um motivo para correr. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que ver o ressuscitado em nossa vida. Nós temos que fazer como Maria Madalena, que viu o Senhor, como João, que viu o Senhor, como Pedro, que viu o Senhor, como os apóstolos todos que viram o Senhor ressuscitado. Nós somos convidados a ver o Cristo ressuscitado e dizer assim: eu permaneço na fé porque eu vi o Senhor. Isso é a minha recompensa. Eu vou encontrar a minha recompensa porque eu tenho visto o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. E na presença de Deus, vamos pedir nesta noite que a fé nos console. Se nós não temos fé suficiente, meus irmãos, peçamos a Deus. Tenhamos a convicção de que Ele, em sua grande e infinita misericórdia, vem nos ajudar. Peçamos a Ele que estenda sobre nós a sua mão. Quando nós começamos a afundar, desanimados, tristes e sem fé, peçamos que Ele nos estenda a sua mão para nos tirar,
nos tirar do meio do nosso mar de dificuldades, de problemas, de angústias. Peçamos que Ele nos deixe cada vez mais resguardados pela fé e pela esperança no Seu santo nome. Que Ele nos dê coragem quando nos sentimos desanimados. Tudo isso, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,